Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vamos entrando ao vivo, gente. Eu tenho um olho verde no Instagram, viu? Porque no YouTube vai estar de olho castanho normal. Então, bom dia a todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Vamos aí puxando a cadeira do domingo, sofá do domingo, para quem está aí dentro dos afazeres domésticos, coloca a live ali de lado. Bom dia, Rô! Coloca ali de lado, porque hoje o bicho vai pegar, porque a gente vai falar de mudanças. E falar de mudanças, o tema foi bem provocativo, gente, foi de propósito. Não é no caminho da vaca que a sua mudança está. Então, se você está caminhando no caminho da vaca, eu te convido para olhar para os matinhos que estão do lado, porque a tua mudança, a tua transformação não vai estar no caminho que já está feito, vai estar em algo que muitas vezes é desconfortável, e é sobre isso que a gente vai falar. Então, só chegando, vai botando o seu like aí, vai chegando devagarzinho. Plataforma do YouTube vai subir. Um dia eu vou voltar a saber fazer como é que eu faço a transmissão ao vivo, que eu já fiz no passado, mas hoje eu não me recordo mais. Então, eu termino subindo depois. Mas sejam bem-vindos. Estou sobreaviso, mas estou aqui. Seja bem-vindo, Paulo. Mesmo sobreaviso, se alguém ligar, você vai lá atender. Por quê? Porque a mudança vai estar dentro desse processo também. Então, vamos lá, esse é o momento onde eu não olho para vocês, peço encarecidamente que vocês façam o mesmo. Convide as pessoas que estão aí dentro da sua caminhada, dentro da sua jornada, para falar sobre isso. A gente vai falar de mudança, e falar de mudança muitas vezes é desconfortável. Por quê? Porque muitas vezes eu quero mudar mentalmente. A mudança está ali construída na minha mente. No entanto, quando eu chego ali no fazer algo, né? Eu escolho ir. E o que é que eu faço com a minha escolha? Muitas vezes eu não estou fazendo o que precisa se fazer. E é aí que o bicho pega, por quê? Porque eu falo que eu quero uma mudança, no entanto, eu não estou construindo, né? Eu não estou ali caminhando nesse caminho de mudança que eu digo que eu quero, que eu estou ali mentalmente vislumbrando, que eu falo muito, aquela masturbação mental que a gente fica ali pensando, mas não está realmente sendo efetivo dentro dessa mudança. Então, o convite é para que você puxa a cadeira, sente, observe, escute. O que serve para você, pega. O que não serve, joga no mato. Por quê? Porque é frente a isso aí que a gente vai trazer percepções, vai trazer reflexões. Não estou aqui dona da verdade, não. Por quê? Porque muitos exemplos que eu trago é dentro do meu caminho. E lembro, gente, o processo de mudança, de transformação e de autoconhecimento, ele é muito individual. Por quê? Porque muitas vezes eu sou a pessoa que estou ali dentro do mesmo carro que você, mas a visão que eu tenho daquela viagem, às vezes até eu sempre uso o exemplo de um acidente, né? Então, um sai imensamente grato a Deus por ter sobrevivido, e o outro sai xingando Deus, por quê? Porque o acidente não era ter acontecido, embora as duas pessoas tenham vivido o mesmo fato. Então, é ter ideia que a nossa vida, em especial dentro de um processo de mudança e transformação, é fato, significado. Só que o significado daquilo ali é individual. Cada pessoa vai trazer o significado do que viveu na vida frente às experiências, aos traumas, às vivências, à programação mental que ela teve, que ela recebeu, que ela conviveu, que está ali dentro do caminhado dela. Então, vai encaminhando aí para as pessoas, é o tempo que as pessoas vão chegando, e eu vou aqui trazendo vocês para essa visão de que a mudança está fora do caminho da vaca. Bárbara, o que é que a vaca tem a ver com a mudança? Gente, a analogia do caminho da vaca, a gente vai para a questão lá neural, as nossas sinapses neurais, hábitos e comportamentos. Bom dia, Lia, seja bem-vinda. Hábitos e comportamentos são coisas que no nosso dia a dia, o que é que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro, ele é muito inteligente, gente. Nós somos seres muito inteligentes. E nosso cérebro, ele é tão inteligente que ele é
preguiçoso e ele poupa gastar energia. E para eu gastar menos energia frente à dinâmica da vida, o que é que eu faço? Eu memorizo um caminho. Eu vou lá, eu crio um hábito, eu vou lá e eu desenvolvo ali aquela sinapse neural de forma rápida. Ou seja, exemplo básico aqui, quem não sabe dirigir, mas quem precisou aprender a dirigir, quando eu entrei no carro pela primeira vez, era marcha, era retrovisor, os retrovisores laterais, eu tinha que olhar para trás, eu tinha que olhar a lateral, eu tinha que olhar o cara andando de bicicleta. Massa! Quem nunca aqui passou pela situação de dizer, meu Deus, quando é que eu vou aprender a dirigir mesmo? Porque depois de tanta coisa, você não sabe se olha para frente ou se passa marcha. Embora hoje a gente tenha os automáticos, que facilita bastante, no entanto, é essa percepção de nosso cérebro, isso é para tudo. Ah, Bárbara, você usou um exemplo aí de dirigir, eu não dirijo. Perfeito, vamos lá. Bota um banho, vai tomar um banho. Qual é a primeira parte do corpo que você passa sabonete? Você não para mais para observar. Talvez você tenha observado isso em algum momento da sua vida ou quando você está com algum processo, alguma lesão na pele, onde você observa o momento que você vai ali passar a limpar. Mas, geralmente, você entra no banho, você enfia a cabeça, tem gente que molha o pé primeiro, então isso aí, se você não trouxer a presença, você não sabe. Então, quando a gente diz traz a presença para o momento, esteja presente no momento, é você observar o que eu estou fazendo. Por quê? Porque a partir da hora que eu paro de observar essa caminhada, eu entrei no caminho da vaca. Ou seja, entrar no caminho da vaca é eu estar no meu piloto automático. E quando eu estou no meu piloto automático, eu estou lá no meu automático, quero saber se está na hora de passar a primeira, se está na hora de passar a segunda, a terceira. Eu não paro mais para pensar sobre isso. Eu simplesmente acelero, olho, fazendo história, olho as circunstâncias laterais e vou embora. Então, estar no piloto automático é você estar ali no seu sistema, caminho de vaca, o caminho já está pronto. Massa, Bárbara. Quando eu falo de mudança, é eu trazer vocês para observar que eu vou construir algo novo. E para que eu construa algo novo, algo que não está no meu caminho lá, eu não tenho sinapse para isso, eu vou precisar estar atenta, vou precisar gastar energia dentro dessa construção. Ou seja, eu vou precisar lembrar que eu vou abrir a porta, vou sentar, vou ajustar o banco, vou ajustar os retrovisores, vou observar se o meu carro está em marcha, vou observar quem é que está ali atrás para eu conseguir dar ré e, entre aspas, eu tenho que estar atenta a todas as circunstâncias, a todas as situações que estão ali me rodeando, que estão ali me cercando frente a um processo que eu quero realizar. E quando eu falo que eu quero realizar, às vezes eu quero realizar uma mudança onde essas observações vão ser direcionadas para as pessoas que eu convivo. Vão ser direcionadas, eu vou ter que observar como é que está ali a reação do meu companheiro, como é que está a reação dos meus filhos frente àquilo ali, está tendo resistência, está tendo aceitação, por quê? Porque a depender da mudança, eu vou estar no meu piloto automático das relações que eu vivo no meu dia a dia. Exemplo básico, vou usar o meu exemplo aqui. Eu sou muito diurna, então eu acordo cedo. Se for fazer um exercício, eu faço muito cedo. Meu esposo já não é. Então, é aquele desconforto que quando eu acordo cedo, que às vezes faço barulho para poder caminhar, incomoda ele. Por quê? Porque ele não é diurno, ele é mais de acordar num ritmo mais tarde do que eu, só que eu tenho mais energia durante a manhã. Então, se eu quiser mudar, se eu for seguir o ritmo dele, as coisas não acontecem. Ou até mesmo, frente ao meu processo de mudança, eu vou incomodar ele, ele pode reclamar, e frente a essa reclamação, eu me travo na mudança. Por quê? Porque eu comecei a incomodar, ele começou a reclamar, e frente a isso, ou eu me travo, ou eu sento para conversar e dizer, epa, espera aí,
Isso para mim é importante e eu preciso que você ou me auxilie dentro desse processo de mudança ou fica quietinho na tua, que eu estou construindo minha mudança por aqui dentro dos meus processos. Mas é ter ideia, gente, que as nossas mudanças elas vão ser vividas dentro das nossas relações. E porque eu sempre falo muito de relações? Porque as nossas mudanças elas vão impactar as outras pessoas. Elas vão trazer esse olhar, o outro vai ou se incomodar ou até mesmo se motivar dentro da mudança. É uma pena, mas é mais comum quando a gente incomoda a mudança. Por quê? Porque é você sair de uma zona de conforto e trazer o outro também para uma zona de desconforto. E por que eu falo isso? Porque quando você sai consciente que está mudando, você sai consciente que você está ali por uma decisão, por uma escolha, muitas vezes eu não quero mais aquela situação, eu não quero mais aquele trabalho, eu não quero mais estar na postura que eu estou. E frente a isso, quando eu trago essa decisão, pô, eu acordei, eu decidi mudar, frente à decisão eu vou precisar fazer escolhas, quando eu escolho, dentro dessas escolhas eu vou ter ações, e dentro dessas ações que eu levo o movimento, esse movimento vai sim trabalhar, vai sim mexer nas minhas relações. Então, eu observar que, como eu sempre falo, as relações elas são engrenagens. E quando eu falo em engrenagens, é entender que se eu, dentro do meu processo de mudança, eu começo a mexer, eu vou forçar o outro a mexer também. E pode ser que a sua mudança não seja a mudança que o outro quer. E é justamente dentro dessa mudança que o outro muitas vezes não quer que você vai ter lá os atritos. E frente aos atritos, sempre volto. Bárbara, como é que eu trabalho atritos nas minhas relações? Comunicação, diálogo, expressão, DR, acordos, sentar para conversar. Por quê? Porque o acordado não sai caro. E lógico, gente, quando a gente fala de relações, a gente fala de objetivos dentro da relação. Pode ser até que seja algo a alcançar, pode ser uma relação tranquila e harmoniosa, pode ser um sexo legal, pode ser muitas vezes até uma convivência sem discussões, sem briga, mas isso é acordado dentro da relação. Por quê? Porque somos seres diferentes escolhendo viver uma vida compartilhada. E quando eu falo compartilhada, a gente lembra, dois seres são individuais. Cada ser aqui vai ter os seus sonhos individuais, vai ter suas vontades muitas vezes mais loucas. Às vezes, algumas dessas vontades e desses sonhos são compartilhados em conjuntos, mas pode acontecer de não ser. Pode ser que o seu sonho mais íntimo não seja o sonho mais íntimo da pessoa que você escolheu viver com você e tá tudo certo, desde que haja um acordo ali dentro de como você respeitar o espaço do outro e de como o outro respeita também o seu espaço, quando a gente está falando de respeitar individualidades. Então, vocês terem ideia que sair do caminho da vaca é algo que vai gerar um desconforto. Vai! Se eu estou acostumada todo dia naquilo ali, eu não tenho mais mato me atrapalhando, eu tenho um caminho livre para mim, um caminho feito. Quando eu vou para um caminho que não é o caminho da vaca, a sinapse neural, meu cérebro já vai de bate-pronto, ele já sabe o horário, ele já sabe o caminho que tenho que ir, eu vou precisar estar na presença e eu vou precisar estar me lembrando dos movimentos. E quando eu falo estar na presença e lembrando dos movimentos, gente, eu falo de precisar estar consciente dessa caminhada. E quando eu falo dessa caminhada, é muitas vezes eu precisar entender que naquele momento eu vou ter mais paciência com aquele ser que está ali do meu lado, dentro daquela caminhada, dentro daquela jornada. Então, mudar de caminho, nessa analogia do caminho da vaca, é entender que eu vou precisar
tirar os matos que estão no caminho. Eu vou precisar, muitas vezes, eu vou pisar nos espinhos, eu vou pisar em coisas que dentro do meu dia a dia eu não estava habituada a fazer. Vou ter ali, muitas vezes, comportamentos, vou ter reações vindo dos outros que eu não estava acostumada a ouvir. E, frente a isso, como é que eu lido com isso? E lidar com isso aí, lógico, autoconhecimento, preparo, entender. Cada um vai ter seu jeito. Quando eu falo cada um vai ter seu jeito, se você é uma pessoa que traz muito mais um perfil mais calado, mais analítico, você vai viver isso muito mais de forma introspectiva. E dentro das relações é legal sinalizar que você está refletindo sobre algo, pensando sobre algo. Por quê? Porque não leva o outro a achar que está incomodando. Ou seja, o que é que você tem? Aqui em casa tem muita frase. O que é que você tem? Você está calado. O que é que você tem? Por quê? Porque eu estou dentro dos meus processos. Então, eu sinalizo às pessoas que estão ali dentro dessa caminhada comigo de, opa, de boa, estou aqui meditando, estou aqui refletindo. Por quê? Porque o outro passa a não às vezes incomodar de forma proposital, só que lembra, a sua mudança chama o outro. Quando você chama o outro, às vezes, a depender da relação, ele vai ficar preocupado. Por que preocupado? Pô, se eu sou de um perfil introspectivo, né? Sou mais calada, e de repente eu começo a falar, peraí, o que foi que aconteceu? Como assim? Assim você não falava nada, você não dava pitaco, e no seu processo de mudança agora você está metendo o dedo aqui onde não era chamado. Então, e da mesma forma que uma pessoa que fala demais, quando ela entra num processo de introspecção, ela também é uma ameaça para o outro. Porque como assim você falava sempre, você dava opinião, você trazia coisas aqui para reflexão e agora você está calado? Você não está dando mais pitaco. Como assim? Então, é entender, e lógico que eu trouxe aqui um exemplo de introspectivo e de uma pessoa mais extrovertida, mas isso, gente, é em todos os perfis. Às vezes eu tenho um perfil de muita agilidade, onde eu era a pessoa que eu resolvo tudo frente aos problemas da casa, e de repente eu decido deixar cada um com seus problemas. Eu decido deixar cada um iniciar um processo de resolver os seus problemas. E o outro vai estranhar. Epa, peraí, como assim você fazia tudo e agora você está dizendo que quem tem que fazer sou eu? Então, trazer essas conversas dentro das relações é algo muito legal, por quê? Porque você vai anunciar, ó, velho, eu estou construindo um novo caminho. Eu estou saindo desse caminho que para você e para mim já é muito conhecido, já está ali, e eu estou numa nova construção. E chamar o outro para essa nova construção, muitas vezes, gera desconforto. E por quê? Porque muitas vezes você era a pessoa que vestia preto e branco e agora você está saindo de amarelo-limão. Epa, como assim que você agora quer chamar atenção? Como assim que você antes era discreta e agora você está sendo ridícula aos olhos das outras pessoas? Lógico que trazendo aqui o hard do julgamento. Então, quais foram as considerações, quais foram ali os pensamentos e sentimentos e emoções que eu entrei num processo de proponho mudança? Solto essa energia do meu campo e eu aceito caminhar dentro dessa transformação. E esse olhar é algo muito importante. Por quê? Porque quando você entra num processo de mudança sem fazer alguns ajustes, geralmente você, eu não vou dizer sofre mais, mas você vai começando a perceber que as amizades se afastam, que as pessoas que estavam ali muitas vezes de fogo, dando motivo ali para você continuar dentro de um padrão, elas começam a bugar, ou seja, você buga a Matrix. É você ter ideia, aquele filme lá do Matrix, é você ter ideia onde a pessoa estava ali acostumada a pedir o seu auxílio, não sei o que, você precisa fazer isso, isso e isso, e você olha para ele e diz, tá, mamão, assim, o que quer dizer mamão? E é muito interessante que isso foi uma aula, né, que eu tive essa semana, no sentido de bugar a matriz é justamente sair do que é confortável, porque muitas vezes a gente fica no entendi,
tá certo. Você fica mimetizando os problemas das outras pessoas, e quando eu falo mimetizar, é você trazer para você o que não é seu. É você entrar no entendimento do problema das outras pessoas, e quem trabalha com Access sabe do que eu estou falando, que é muitas vezes a pessoa está ali num processo de vitimização, contando toda a história, toda a vida, trazendo todos os problemas, e você, entendi, é mesmo, não sei o quê, trazendo tudo para você. Então, o convite dentro de um processo de mudança é, Márcia, quais são os meus problemas? Quais são os conflitos que eu preciso resolver porque eles são meus? E é entender que muitas vezes os meus problemas, as coisas que eu preciso resolver, vai sim envolver outras pessoas, vai sim trazer demandas de outras pessoas, e eu vou precisar ali estar quem, estar atento, estar alerta, estar presente para resolver aquilo ali. Então, ter essa percepção, sair desse caminho da vaca, é entrar num desconforto, porque parece que você vai ali, ó, declarar guerra, declaro guerra, tipo aquela plaquinha, desculpe os transtornos, eu estou em mudança, estou em reforma. Então, tem muito isso em camisa motivacional, quando você informa o outro, ó, desculpa, velho, desculpa o transtorno, mas a partir de agora, eu sempre dizia sim para você, mas agora eu vou dizer não. Isso aqui faz parte do seu processo e é você que tem que resolver. Só que se você vem num caminho onde você sempre fez isso para o outro, isso vai ser desconfortável. Como é isso para vocês que estão aqui comigo? Faz sentido? Não faz? É algo que não tem nada a ver? Como é isso para vocês? Isso mesmo. Então, é ter ideia que esse desconforto, lógico, e é muito interessante, é muito engraçado, né? Quando você começa a observar essas energias, a carta do dia de hoje, quem teve comigo no tarô, foi justamente o enforcado. Então, a carta do enforcado, ele traz aquela ideia de, tá desconfortável, né? Eu tô ali amarrada, eu tô ali de cabeça para baixo, mas existe um ganho secundário atrás daquilo ali. É aquele emprego que eu quero mudar, que eu estou reclamando que poderia ter um salário melhor, poderia ter ido para um cargo que eu já almejo há muito tempo, mas eu estou ali me submetendo, está naquelas condições, eu não estou entregando currículo, eu não estou vendo quais são os outros pontos de mudança. Por quê? Porque muitas vezes eu estou ali e para eu fazer esse movimento eu vou ter sim que gerar um desconforto, eu vou ter sim que observar que no meu currículo está faltando algo, eu vou ter sim que reconhecer que muitas vezes eu estou com uma oratória ruim. E lógico, eu estou trazendo exemplos assim, tentando trazer para a vida mais comum. E se vocês tiverem situações, façam perguntas, porque a gente vai nesse bate-papo aí, trazendo elucidações, trazendo reflexões que vai sim servir para auxiliar você dentro dessa mudança de caminho. Por quê? Porque quando eu mudo de caminho, eu vou sair de um caminho limpo e eu vou sair para um caminho sujo. Coragem para as mudanças. E ainda, se você for trazer a analogia da palavra coragem, coragem é agir com o coração. Só que o que acontece? Quando a gente fala agir com o coração, né, no âmago, no profundo, não é agir no emocional. É observar dentro do âmago, dentro ali do agir com o coração, o que realmente faz sentido. Porque, às vezes, eu vou precisar ter coragem de admitir que eu não sou aquela Coca-Cola toda. Olha, Paulo, eu não uso sair da zona de conforto, eu uso sair da zona de acomodação. Por quê? Conforto todos nós queremos. A gente trabalha, a gente corre, a gente luta, porque a gente quer conforto. E quando eu falo conforto, eu quero dinheiro para viajar mais, eu quero dinheiro para ficar hospedado em locais confortáveis, para usufruir de comidas maravilhosas, gostosas. Então, eu confesso que eu adoro conforto. Teve uma época da minha vida que eu viajava muito e ficava acampada, ou seja, de barraca, dormindo no chão,
Foi uma época muito boa, conheci muito lugar assim, era muito divertido, mas hoje eu confesso que eu adoro ter dinheiro para chegar num hotel, adoro ter usufruído do conforto para chegar num hotel e ficar num hotel legal, né? Então, foge das barracas de acampamento, e é muito interessante, por quê? Porque quando a gente fala barraca de acampamento, e olha que os acampamentos que eu ficava era até legal, tinha banheiro quente. Então, vamos sair dessa zona de acomodação. Por quê? Porque conforto é o que a gente quer. Então, mexer nessa zona de acomodação é muitas vezes convidar para cavar, para abrir ali clareira dentro de um novo buraco, dentro de um novo caminho. E, gente, quando eu decido fazer esse movimento, é um lugar que eu não conheço, é um lugar desconhecido, eu não sei o que eu vou encontrar ali. E frente a não saber o que eu vou encontrar ali, eu posso sentir medo, eu posso sentir insegurança, eu posso sentir, sim, o desconforto de algo que para mim era fácil e para mim voltar a ser desafiador. Quanto eu estou disposto a isso? Quanto eu estou disposto a construir essa caminhada, né? A fazer esse movimento? Por quê? Porque muitas vezes é nesse movimento que está o ouro da questão. É nesse movimento, acomodação, perfeito, Paulo. É nesse movimento que está ali o auge do que eu vou obter, e quando eu falo obter, frente a esse momento que eu quero. E isso, gente, é presença. E quando eu falo presença, às vezes eu tenho dificuldade de dizer não. E quando eu falo dificuldade de dizer não, por questões emocionais, eu quero ser reconhecida. Por questões emocionais, eu quero estar ali no primeiro lugar, e porque eu estou falando no primeiro lugar, porque eu tenho 37% de rígida. E a minha rígida, ela quer estar em evidência, ela quer ser reconhecida, ela quer dizer, você fez o melhor, você fez rápido. Então, aquela parte minha emocional, ela quer estar ali, ó, no palco. E quantas vezes eu vou precisar visitar os meus bastidores? E visitar os meus bastidores é reconhecer que muitas vezes, para eu estar no palco, em evidência, eu vou pagar um preço. E às vezes esse preço é alto demais. E quanto eu estou disposta, muitas vezes, a abrir mão desse palco e visitar os bastidores. E isso mexe com uma coisa chamada ego. E mexer com o ego é mexer com a nossa parte sombra, onde eu vou precisar reconhecer, peraí, tu não é essa Coca-Cola toda, não. Entende? A falta de coragem nos paralisa. Perfeito. A paralisia, ela vem por diversas questões. A paralisia, ela pode vir também de uma questão emocional. Eu vivi algo e frente àquilo ali eu não tinha maturidade. Quando eu falo maturidade, às vezes, a depender do trauma, você não tinha nem idade para lidar com aquilo ali e você paralisou. Se essa paralisia for algo que está a nível inconsciente, quando eu falo a nível consciente, imagina a analogia do iceberg, eu tenho lá 5% que eu acesso, eu tenho uns 95% que me guia, que eu não tenho acesso, mas ele está existente em mim, que é, muitas vezes, eu acessei aquela informação, me gera um desconforto e eu não vou para a ação. E quando eu falo eu não vou para a ação, eu acesso algo que o meu inconsciente conhece como uma zona de perigo, e dentro dessa zona de perigo, eu me travo, eu não vou. É aquela voz, eu até usei esse exemplo essa semana, que eu atendi uma pessoa, onde a pessoa trouxe a voz de uma mãe chamando ela de incompetente porque ela não achou uma tampa. E ela estava num processo, né? Ela trouxe para a terapia uma questão para trabalhar o profissional, por quê? Porque ela tinha uma especialização, tem um currículo muito bom, no entanto, não conseguia. E quando eu digo não conseguia, é porque toda vez que chegava no auge, de forma inconsciente, eu acessava a voz da minha mãe que dizia: tu é incompetente e tu não acha nenhuma tampa. Então, isso, gente, é muito forte. Por quê? Porque está a nível inconsciente. Bom dia, Jana, seja bem-vinda. E quando eu falo está a nível inconsciente, é aquela voz
que quando você acessa o caminho novo, o caminho do medo, o caminho onde você vai ter que abrir lá os matos, espinhos para fazer aquele caminho, é algo desconhecido, e frente àquele medo, epa, peraí, eu vou ser incompetente. Minha mãe, que é aquele poder ali, aquela pessoa que eu amo, que me criou, que me teve, era a autoridade maior dentro da minha vida, de forma inconsciente, ela é uma referência, ela é um poder. E frente a isso, na minha programação mental, tem a minha mãe me dizendo que eu era incompetente ao ponto de não achar uma tampa de panela. Então, como é que eu vou querer ter sucesso se eu não acho uma tampa de panela? E isso, eu estou dando esse exemplo porque foi um exemplo que veio no atendimento e assim, é algo que é muito forte. E quando eu falo muito forte, é presença. Por quê? Porque se você está na dinâmica do dia a dia, entrou no carro, você não sabe nem se ligou o som, porque já está no seu piloto automático, você não consegue fazer essas conexões. Então, é você entender que toda vez que eu chego no ápice do sucesso, epa, peraí, como assim eu vou ter sucesso se eu não acho nenhuma tampa de uma panela? Se para a pessoa mais importante da minha, a pessoa que me deu a vida, eu sou um incompetente. Eu vou lá de forma inconsciente, eu honro o que aquela pessoa trouxe, que ela é tão importante na minha vida. Quando a gente fala disso, a gente fala de uma desconstrução de padrões que muitas vezes estão ali no nosso campo de forma inconsciente e de forma energética. Oi, Soninha. E quando eu falo isso de forma energética, quais são as ferramentas, quais são aí os métodos, que tem muitos, gente, muitos, que eu vou utilizar para ressignificar, ou seja, para dar um novo significado àquele momento da minha vida que me paralisou, que foi não achar a tampa da panela que a minha mãe estava procurando. Quando a gente entra em estado de presença, essa frase vem à tona com clareza, comigo já vieram alguns. Perfeito. Por quê, Lu? É muito interessante isso, porque na presença você está no aqui e no agora. Você nem está no ontem, nem está no amanhã. Você está no agora. E lembra, a vida acontece no agora. Quando eu estou no agora, eu estou na presença, eu consigo observar, e é muito interessante no processo de autorregulação, e quando eu falo autorregulação, para quem tem ansiedade, exercício de presença. Para quem tem ansiedade, presença é a chave. É você observar o que foi que você acessou que te deixou ansioso. Qual foi a informação que em algum nível você balançou, sentiu um desconforto? Porque é aquilo ali que eu preciso trabalhar. É aquilo ali que eu preciso olhar. E quando eu falo trabalhar e olhar, gente, é só o ponto inicial, que é a decisão. Quando você escolhe, você tem as ações pelas quais você vai ter que entrar, mergulhar, fazer e trabalhar. E eu gosto muito de trazer o exemplo de minha vida prática, né? Quando eu decidi que eu ia fazer uma transição de carreira, muitos pontos precisaram ser trabalhados. Então, quando eu tomei a decisão, eu tive uma porção de escolhas a fazer ali dentro. E dentro das muitas escolhas foi, e é ainda, né? Trabalhar muitos dos meus processos emocionais. E trabalhar os meus processos emocionais foi, muitas vezes, reconhecer que eu estava sendo uma profissional filha de uma puta, que estava precisando melhorar, e eu precisei entrar no meu vale da arrogância e reconhecer de, epa, aqui não vai. Por quê? Porque muitas vezes você toma um título que lhe deram, né? Você é fulano de tal lugar, e quando você se vê sem aquele lugar, você deixa de ser fulano. Então, é observar, porque muitas das nossas identidades, elas são agregadas a coisas ali que a gente, muitas vezes, por conta do nosso ego, das nossas sombras, a gente se apega àquilo ali. Só que a gente não é nada daquilo ali. A gente é muito mais do que aquilo ali. Então, quando você chega nesse ponto de reflexão que o Foucault trouxe, é presença. Eu preciso estar presente, e presente
dentro de um processo terapêutico, lógico, a depender da técnica que você vá da linhagem, da abordagem que você vai seguir, você vai observar como é que eu ali estou sendo. E como observador, você às vezes vai ser obrigada a reconhecer, dentro de um processo de mudança verdadeira, que eu estou sendo ali o cocô do cavalo do bandido. E estou fedendo. E é dentro dessa observação, desse acolhimento, porque muitas vezes eu estou sendo ali, na historinha, eu estou sendo a bruxa, que eu vou precisar reconhecer que ali eu preciso mudar. E reconhecer, frente às situações, volto para o que eu iniciei falando, as nossas relações, elas vão ser os nossos ganchos ali para mexer, para gerar conflitos, para gerar o que vai com você, o que não vai, o que vai ser a favor e o que vai ser contra. O que tinha benefícios dentro da forma que você era, que vai perder aqueles benefícios. Então, frente a essas situações, é onde você começa a observar que na vida é perdas e ganhos. E quando eu falo perdas e ganhos, eu não estou aqui classificando como bom ou como ruim. Só que tem situações que vai trazer você para um movimento, e às vezes é um movimento desconfortável, que às vezes é aquele movimento que você só vai ter o lucro dele a médio e longo prazo, tipo investimento, você investe ali a depender do quê, você só vai ter retorno tesouro direto com 5 anos. Então, é você saber que você vai ter que ter... tem uma certa frase que diz, né? O desconforto momentâneo para que você tenha ali um ganho a longo prazo. Então, você vai se submeter a viver o desconfortável agora, que é decidir, que é fazer movimentos, que é trazer essas pessoas para esse campo. E muitas vezes, dentro disso, eu vou ser convidada a mexer mais coisa, onde vai trazer um desconforto. Então, trazer essa ideologia que a mudança não está no caminho da vaca é fazer esse convite para sair do caminho da vaca, e o caminho da vaca às vezes não é confortável, e está tudo certo se você não quiser sair do caminho da vaca. Está tudo certo. A pergunta é, não vem dar uma de vítima reclamando que o caminho da vaca está com a cor A, B ou C, empilhar ações continuamente. Sempre, Lu. A vida é ação. A vida é ação, e é muito engraçado, é muito interessante, né? A nossa vida é sobre nós. As ações são sobre nós. As ações quem vai fazer é a gente. Mas lembrar que as nossas ações, as nossas decisões, ações, escolhas, elas impactam nas outras pessoas. E isso, lógico, frente às relações, às convivências, você vai ter que sair calculando esse impacto, e quando eu falo calculando esse impacto, é tentando ter um impacto menor. Vou trazer para a analogia aí do que eu vivia. Vou construir uma linha de transmissão que vai ali atravessar a mata, a floresta amazônica. Eu vou precisar cortar muitas árvores. Como é que eu faço essa construção com um impacto na natureza de forma menor? Trazendo essa analogia para a nossa vida, é a mesma coisa. Como é que eu vou mudar minha vida impactando a vida do meu marido de forma menor, menos drástica, do meu filho de menos drásticas? Então, é muito interessante, por exemplo, quem é mais próximo sabe, eu estou passando por um processo de mudança. Num processo de mudança para outra cidade, para outro lugar, tudo, meu filho chegou para mim e disse, mãe, dessa vez eu não vou. Perfeito. Como é para mim entender que essa mudança é minha e que ele levantou o dedo e ele disse que não vai? Então, como é isso para mim? Como é que eu estou digerindo isso? Como é que está essa situação? Como é que está esse desconforto? Por quê? Porque vem uma preocupação de mãe, vem uma preocupação, vem a questão se vai sobressair, enfim. Como é que eu vou lidar com isso de forma a gerar o menos impacto, ou seja, os danos ser menor, mas que eu vou ter que fazer. Então, eu vou ter que levar água para tal lugar, eu vou ter que cavar os buracos para passar os canos. Como é que eu faço isso? Eu vou contratar um tatuzinho, eu vou contratar uma máquina, uma retroescavadeira que vai fazer um buraco maior? E, gente,
Essa deve ser desesperadora. Já foi, viu? Hoje está mais tranquilo. Hoje está bem mais tranquilo. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu mudo muito. Não parei para olhar para isso. Lógico que quando eu vou olhar para a minha ancestralidade, eu tenho uma avó que andou o Brasil todo. E isso pode ser um desconforto ancestral que, de forma inconsciente, eu honro? Sim, não olhei para isso ainda. Por quê? Porque para o meu movimento é muito legal conhecer outras cidades, é muito legal ter outras famílias. E quando eu falo outras famílias, assim, todo canto que eu passo, eu digo que eu deixo com a mãe, que é aquele vizinho que você simpatiza, que você vai lá, que você faz amizade, que você... Então, frente a isso, é muito legal. Para mim, é muito confortável. Só que isso, para minha família, não é. Então, meu filho trouxe para mim uma fala que tocou bastante, e é: mãe, eu não tenho um amigo de tanto tempo. Por quê? Porque minha vida foi mudando, onde com tal idade ele mudava de cidade, ele mudava de escola, mudava de novo, ele mudava de novo, eu mudava de novo, ele mudava de novo. Então, ele não tem aquele amigo de primeira infância. E é muito interessante porque quando eu olho para a minha vida e eu entendo, eu tive uma primeira infância, então eu nasci e cresci até os meus 18 anos em uma cidade onde eu tenho um amigo de primeira infância que eu trago até hoje, amiga ao ponto, a gente se vê às vezes anos, passa anos sem se ver, mas a gente tem um laço de amizade muito próximo onde eu consegui construir isso com ela. Bom dia, Lili, tudo bom? Então, dentro disso aí, como é essa mudança em mim, frente a um desconforto que eu vou viver, dele dizer que não caí, tá tudo certo. Vou ter que analisar assim, e aí, vou ou não vou? Então, quando eu chego hoje com o conhecimento que eu tenho, com a visão sistêmica que eu tenho de entender que ele já tem idade para decidir e viver a vida dele, eu me coloco como travesseiro do processo e digo: se você precisar de mim, eu estou aqui, mas vá. Entende? Por quê? Porque hoje eu entendo que ele é um homem. É dolorido? É. É preocupante? É. Como mãe. Mas eu preciso entender que ele tem a vida dele. E olha, gente, é muito legal porque eu fui sanguessuga da vida dele, acho que até os 17 anos. E quando eu falo 17 anos, é talvez não deixar ele viver a vida dele. Por quê? Porque eu queria controlar de todas as formas. E o controle de todas as formas que eu tentava fazer na justificativa de mãe de que por aqui é um caminho ruim, porque para mim tinha sido ruim. E, gente, quando a gente andou um caminho que ele é ruim para a gente, não quer dizer que aquele caminho vai ser ruim para as outras pessoas. Então, como seria você deixar o outro, dentro dessas relações, experimentar o caminho que ele quer experimentar? E também se colocar na postura de dizer: epa, eu experimento esse caminho com você, ou esse caminho com você eu vou de jipe até aqui. Como eu já disse, assim, eu gosto muito de caminhadas, né? De trilha, de visitar cachoeira. E assim, meu esposo não. Então, meu esposo diz: ó, até aqui eu vou, a partir daqui, se você quiser ir, ó, te apoio. Tô lá, ó, torcendo. Mas é uma relação que eu tenho com ele muito legal, onde ele diz: ó, até aqui eu tô com você, até aqui eu vou de jipe. Daqui para lá, no momento, e quando eu falo no momento, é entender que eu posso me candidatar a mudar. E quando eu falo a mudar, hoje eu escolho ser essa pessoa. Pode ser que amanhã, 10 segundos, né, o livro As Chaves para Mudar, pode ser que com 10 segundos eu pense diferente. E eu estar aberta para fazer essa mudança, para fazer esse giro, é algo muito significativo dentro do meu processo de autoconhecimento, de crescimento e de experimentar a vida. Porque a vida são experiências. É você entender que a vida é uma caminhada onde ela vai se formando nesse caminho. E por que eu falo se formando nesse caminho? Porque quantas vezes a gente está na ideia de que vai ser assim, de que vai ser assado, e chega no meio do caminho, tem uma pedra e muda tudo. Mas às vezes é importante falar: filho,
Já fiz isso, não deu certo, mas o falar é sempre importante. E, assim, eu tenho uma fala muito legal, assim, depois de conhecer a sistêmica, onde eu digo para ele, ó, isso sou eu, Bárbara, falando, com as minhas experiências, com as questões que eu trago dos meus pais, e você tem as questões dos seus pais. Então, ó, Bárbara hoje pensa dessa forma. Então, é sempre legal quando eu vou recomendar uma terapia para ele, quando eu vou falar algo, um livro, uma coisa, um vídeo. Às vezes é muito significativo no meu processo, e eu sempre digo a ele, ó, para mim isso fez muito sentido, vê se faz sentido para você. E não adianta, gente. É muito engraçado que o empurrômetro, num processo de expansão, ele não vai. E por que ele não vai? Porque eu percebi que há anos atrás, há uns 3 anos atrás, foi na época da pandemia, eu comprei um curso para ele de programação neurolinguística, né? Ele estava formando, estava dentro desse processo de concluir a graduação e começar a buscar emprego. Ele fez o curso, assim, eu percebi que ele fez, que foi tudo porque a mãe mandou, né? A mãe comprou, a mãe pagou, tá, tá. Só que eu percebi que não foi uma imersão, assim, de cabeça. E ele passou por esse processo, ele entrou na vida de buscar emprego, e ele estava numa entrevista, né, que ele é freelancer, e ele estava numa entrevista, estava atendendo um cliente, assim, e eu como mãe, meu filho está falando super bem, não sei o quê. Aí ele, sim, mãe, muitas coisas eu usei daquele curso que você me deu. Ou seja, o que eu imaginava que ele ia trazer para o dia a dia, ele não trouxe para o dia a dia dele. Ele usou isso dentro do profissional dele. Então, uma visão que eu tinha dele de melhorar a minha relação, de melhorar a comunicação, não. Então, eu trabalho com traço de caráter, e hoje ele me traz questões onde eu digo, mas isso é por conta disso, disso e disso. Aí é muito interessante que uma semana dessa, um dia desse, ele disse, mãe, você tem esse material disponível para eu acessar? Eu não tenho interesse de trabalhar com a análise corporal, mas eu tenho interesse de conhecer como é isso no meu profissional, né, com os clientes dele, e nas minhas relações com os processos lá das paqueras dele. E é muito interessante que eu disse, tenho. No dia que você quiser, eu disponibilizo lá, não sei o que, vai ser legal, assistir uma aula por semana. Então, no tempo dele. Então, você não empurra, você convida. E como é que você convida? Você sendo a mudança. Você sendo essa pessoa que você está aqui falando que vai ser. E quando eu digo que vai ser, hoje em dia, botar isso na prática, em especial, gente, lembra, você vai botar isso com as pessoas que você convive. Quando você chama para botar isso na prática com as pessoas que você convive, você vai botar isso com seus relacionamentos. A semente do curso foi plantada, com certeza. Com certeza. E é muito interessante do que o quê? 4 anos depois é que eu estou colhendo os frutos. E quando eu falo os frutos, assim, o reconhecimento de que aquilo serviu, de que aquilo está sendo utilizado. E isso, para filhos, quem aqui é pai, quem aqui tem filho, é maravilhoso. Por quê? Porque você começa a não passar os seus traumas, os seus medos, as suas frustrações para os seus filhos. Então, para mim, essa relação, e é muito legal que a gente conversa, para mim, uma relação como essa, para mim, não vai, filho. Mas se para você tá leve, mergulha, vive, vai. Tô aqui, ó. Mamãe tá aqui. Se precisar de auxílio, tô aqui. Só que é um auxílio onde eu digo, ó, é frente, empurra, vai para a vida, não olhe para trás. Os meus processos são meus processos, e eu ainda falo para ele, ó, isso aqui são traumas meus. São traumas que eu e vovó olha para trás para resolver isso. Por quê? Porque não vai adiantar eu trazer essas percepções como forma traumática para ele. Por quê? Porque a experiência dele é outra. Então, convidar ele para construir o caminho dele é tirar ele do caminho da vaca aqui, ó, a vaca. Por quê? Porque muitas vezes eu andei num caminho e eu tenho uma percepção de que por ali tem espinho, tem não sei o quê, só que ele não conhece.
Então, é eu trazer para ele para dizer, ó, velho, vá construir o seu caminho, vá construir a sua andança, a sua caminhada, que ela pode ser mágica, pode ser linda, e pode ser que você não se trave onde eu me travei. Então, trazer essa analogia de que nós somos o convite, é a gente ser o convite mesmo, é aquele sorvete maravilhoso que a gente está ali, ó. E você quer sorvete? O outro, não, não quero não, pronto. Aí você chupa de um jeito tão gostoso que o outro diz, ah, de que mesmo esse sorvete? Você está chupando com tanto gosto. E isso é o processo de mudança. E, assim, essa mudança é muito legal na minha vida, que, assim, as pessoas mais próximas perguntam assim, poxa, você está tranquila? Às vezes, por dentro, eu não estou tranquila. Reconhecer que, muitas vezes, por dentro tem uma inquietação, existe. Existe medos. Você está pensando que mudar de cidade não está sendo desconfortável? Tá. Não estava nos meus planos aos 43 anos mudar de cidade, de forma alguma. Mas frente a uma proposta, frente a um motivo de novo, vibra, vibra. E lógico que eu vou acessar os conflitos familiares, eu vou para longe, eu vou ter questões que eu não vou ter mais contato, vou ter situações que eu vou precisar reaprender, vou precisar me localizar, vou precisar aprender a andar num novo lugar, conhecer esse novo lugar. E tudo isso é desconfortável, porque é novo, eu não conheço, meu sistema não conhece. E quando o seu sistema não conhece, ele liga o alerta. Epa, sua louca, você vai para onde? E frente a isso, você precisa de presença para observar se os seus medos não são medos lá trazidos do seu inconsciente por conta da tampa da panela que você não achou quando era criança. Então, acessar isso e ter consciência disso, trazendo isso para a mudança, é reconhecer, epa, essa zona é desconfortável. E é nesse desconforto que você vai olhar lá e dizer, o que é que eu tenho que olhar aqui? O que é que existe aqui que toda vez que eu acesso traz algo à tona, né? E quando a gente faz traz algo à tona, se for emocional, destrói, descria. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, destrói, descria e se permite construir um futuro novo. E construir um futuro novo vai demandar de escolhas e o que é que eu faço quando eu escolho? Não adianta a gente estar escolhendo, eu vejo muitos clientes, já tem data, previsão Lu estourando setembro. Estou fechando a agenda de umas coisas que eu já programei por aqui, vou marcar o café para a gente se encontrar assim, já. Aí estou com as datas aí fechadas de uns cursos que eu já anunciei por aqui, e como para onde eu vou é longe, não vai ser coisa de fazer bate-volta, né? Então eu estou fechando isso aí. Mas é desconfortável acessar isso. E vamos lá, vamos marcar aquela constelação zona em grupo, chamar todo mundo, quem sabe aí eu não constelo essa mudança. Mas, assim, fazendo as análises, né, é algo novo, desafiador. Eu vou para o Belém do Pará. Quem é do Belém do Pará, por favor, entrar em contato. Estou indo, fazendo parcerias com gente de lá, trazendo, trazendo essa percepção de como é o mundo terapêutico lá. Continuo com os meus clientes online, os presenciais. Eu estou aí fazendo convite para emergir dentro do online. Caso não aceite, estou aí me despedindo com muita honra desse momento. Então, é sempre uma despedida para abrir algo novo, né? Longe mesmo. Verdade. Estou aqui no dilema de como é que leva os gatos. Mas vamos nessa construção, vamos sim nessa caminhada, gente. Então, a mudança está fora do caminho da vaca e sair desse caminho da vaca vai abrir, vai expandir. E quando eu falo expandir, é sim muitas vezes expandindo o desconforto, é expandindo o desconfortável. Então, quem tem interesse aí, estou nesse finalzinho de ciclo, estou fechando por aqui, e quando eu digo estou fechando por aqui, tem familiares ainda, tem parentes, eu vou vir, mas talvez não com tanta frequência como era anteriormente, até, assim,
estou sempre construindo a médio e longo prazo, né? E quando eu falo a médio e longo prazo, nos próximos 5 anos vai ser isso, por enquanto, não sei daqui para mais, né? Então, é sempre perguntar se expande, se não expande, e expandiu muito esse processo de mudança, então meu corpinho já estava pedindo mudança, e essas mudanças, elas são desconfortáveis em um nível, mas elas trazem, sim, uma expansão muito grande em outro. Então, o convite é vocês, Bahia, próximo, é tanto que eu estou fechando a agenda para um curso em Jacobina, estou no dia 9/7, aqui, agora em Paulo Afonso, com curso de barras, então, gente, tem esse chamado até setembro, estou com essa agenda flexível, Dias d'Ávila também está na agenda, minha neiva está fazendo. Perfeito, filha. Amazonas lá, já mantive contato assim, com algumas pessoas que eu conheço, né, que trabalham na área do Amazonas, embora seja também distante por conta de deslocamento, mas traz uma expansão muito grande, um olhar totalmente diferenciado, e vou lá, vou mergulhar nisso aí, né? Vou me permitir experienciar o novo, e lógico, dentro dos meus processos online, traz aí também vocês para essa caminhada. Por quê? Porque eu sempre trago as minhas vivências para que vocês tragam aí as borbulhas das suas experiências e me abram também para essa troca. Então, quem participa aí, às vezes, das salas que a gente abre, a gente começa falando de relacionamento, termina com espiritualidade, e é muito legal. E eu acredito que, se não essa semana, na próxima, eu vou estar abrindo uma sala no Zoom, lógico, que bem restrito. Por quê? Porque o tema vai ser polêmico. Eu vou falar sobre sexo com um olhar na análise corporal. Então, quem tem seus traços de caráter já definido, pega os traços que a gente vai falar sobre a questão sexual, como é a questão sexual dentro da análise corporal. Então, vai ser fechado, né? Porque o Instagram, em especial, corta. E quando a gente vem falar sobre esse tema, é muito legal a gente estar num lugar mais reservado. Por quê? Porque a gente traz o conforto, traz a segurança para um ambiente seguro. Então, beijo, gratidão a quem esteve aqui, se disponibilizou nesse domingo para falar sobre mudança, porque está aí no seu processo de mudança. Manda DM, manda mensagem, estou sempre aberta aí para responder, respondo sempre que posso, mas respondo todo mundo. Então, beijo, gratidão, cheiro, cheiro, cheiro. Tchau, tchau.